alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Estava já com saudade. Lembram de mim? Eu sou a professora Santina. E aí, gostaram da última aula de ciências que a professora Lígia falou sobre saúde com vocês? Nesse tempo de pandemia, nós precisamos cuidar muito da nossa saúde, não é mesmo? E falando nisso, vocês já estão acostumados com os nossos combinados, né? Mas vamos relembrar, tá bom? Vamos lá, já lavaram as mãos? Eu espero que sim, não é? E aí, olha, super importante alguns recadinhos, tá? Fiquem em casa e lave sempre as mãos. Não fique passando a mão no rosto e nem coloque a mão na boca, tá certo, gente? Olha, sem abraços, sem beijinhos e sem aperto de mão. Isso é um recado importante para todos, para você e para sua família. Combinados assim? Então tá joia. E aí, também uma outra coisa, vocês já estão ali com os materiais para fazer as anotações? O caderno, ou uma folha de papel, a borracha, o apontador, lápis de cor, caneta? Espero que já esteja tudo prontinho ali para começarmos a nossa aula. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, vamos anotar a data de hoje e a aula número 14 de ciências. Eu vou dar um tempinho para que vocês vão lá, ajeitem um lugarzinho correto ali para vocês assistirem a aula, lavem as mãos e façam essa anotação. Eu vou dar um tempinho para que vocês façam isso, já eu volto. Para começarmos a nossa aula de ciências, e nós vamos relembrar um pouquinho as aulas passadas, tá? Vocês anotaram tudo certinho ali? Estão prontos para começar? Então tá bom, né? Gente, eu estou recebendo muitas coisas, imagens de várias pessoas, professoras, professores e estudantes do quinto ano. Vocês estão de parabéns. Eu nem sei como que eu vou colocar aqui para mostrar. Eu trouxe algumas, tá? Mas tem muitas e aos poucos nós vamos mostrando, tá bom? Então vejam alguns que eu trouxe, olha. Hoje, então, eu trouxe da Nicole, lá da Escola Sônia Kensky. Olha que bonito que ela fez a maquete do sistema respiratório. Também ali a Yasmin, da Escola Parigô de Souza. Olha que maquete bonita que ela fez do sistema digestório. A Escola Rio Negro mandou para mim várias fotos, né, da estudante do Fabian, da Isabela e do Leonardo. Olha cada maquete bonita. E também do Matheus Felipe, do Luiz Felipe. O Luiz Felipe fez um vaso sanguíneo numa mangueira. Olha que bacana. E também do Matheus Godoy, que fez aquela maquete do vaso sanguíneo com as células sanguíneas. Estão lembradas? Aí também, olha só, a Ana Luísa, lá da Escola São Mateus, mandou para mim a maquete. O Andy, lá da Escola Jardim Santo Inácio, também mandou algumas imagens. Parabéns, hein? Aqui também a Daniela, da Escola Sofia Roslindo, a Eduarda, da Escola Piratini, e também a Isadora, lá da Escola Piratini. Olha que
trabalho lindo, gente. Aí a Eduarda tá fazendo, né? Que bacana, estão estudando bastante. Também, gente, da escola Dr. Oswaldo Cruz, temos o estudante Alberto, o Davi, a Larissa e tantos outros, né, que temos aqui, ó, o Anthony, lá da Escola Lapa, fez todos os trabalhos, olha que capricho, hein? Pessoal, tem muitos outros que eu estou recebendo, não fiquem chateados que eu não coloco agora, porque eu, né, tenho que dar aula. Então, vamos lá, tá certo? Aos poucos nós vamos mostrando. Mas, gente, dando continuidade à nossa aula sobre corpo humano, vocês sabem que nós estamos estudando o corpo humano. Hoje nós vamos trabalhar os sistemas de locomoção. Locomoção, tá? Para começar, eu vou sempre começar com algumas perguntinhas, né? Para ver ali o que vocês já sabem, né? Então, algumas coisas assim, olha lá. Você já observou um guepardo correndo? Você conhece o que é um guepardo? Aquele leopardo conhecido como cheetah, que ele é o animal mais veloz do reino animal? Ou então, você já viu uma ave em pleno voo? Como é bonito, né? E você já viu um sapo pulando, por exemplo, ou uma cobra se arrastando, ou um espetáculo de ginástica rítmica, né? É tão lindo. Então, são diferentes movimentos que os animais fazem, tá? Eu trouxe aqui um videozinho da Enciclopédia Britânica para vocês verem, então, o movimento de alguns animais. Vejam que bonito que é. Vamos assistir? Viram que bacana? Movimento de vários animais, até os invertebrados também, né, se movimentam. Vocês viram borboletas, o caranguejo, né, a forma como que eles se movimentam, né? Vocês viram o canguru, que bacana, né? Então, vamos continuar, olha lá, ó. Os animais podem se movimentar de diversas formas, ou pulando, andando, voando, não é? Se arrastando. Algumas espécies, como nós, por exemplo, né, os seres humanos, podemos executar mais de um tipo de movimento, enquanto outros, né, eles têm apenas um movimento, né? Por exemplo, o grilo, não é? Ele pula, e as borboletas, os pássaros voam, não é? Então, são diferentes tipos de movimentos. E o movimento, gente, é uma função muito importante. Imaginaram não se movimentar se a gente ficasse parado, não é? E por que é importante o movimento? Porque é por meio dele, né, do movimento, que nós podemos buscar o alimento, a água, fugir dos predadores. Pensam isso no reino animal, tá?
Nós também, imagina se nós não pudéssemos nos movimentar, né? Mas no reino animal, o movimento é super importante. Também uma outra importância do movimento, a migração. Na época de inverno, por exemplo, muitos pássaros, muitos animais migram de um lugar para outro para poder se proteger do frio, não é? Quando o ambiente não é adequado para a manutenção da vida, ou então muitos animais migram para poder se reproduzir. Então, vocês veem como é importante o movimento, tá certo? E esse é o tema da aula de hoje, tá? Mas vamos continuar então a nos questionar, não é? Primeira parte da aula sempre é para a gente se perguntar, não é? Então vamos lá. Como que os animais conseguem se locomover? Nós estamos estudando as partes do corpo. Então, quais são as partes do corpo responsáveis pela locomoção? O que aconteceria, né? Já até perguntei isso, se os animais não se locomovessem. Gente, olha aqui, existem alguns animais que são fixos, né? Como as anêmonas do mar, as esponjas, são animais fixos que não se movimentam. Daí eles dependem do movimento da água que traz o alimento para eles ou leva, né, os gametas. Vejam a importância, né? Poucos animais não se movimentam. Então, mas imagine se a gente não se locomovesse, não é? E aí a pergunta última ali, ó. Quais estruturas são responsáveis pela locomoção dos animais? Então, quais partes do nosso corpo que faz com que a gente seja capaz de se movimentar? Quais são as partes do nosso corpo? Então, agora eu vou dar um tempinho aqui para vocês escreverem ali ou desenharem, né? Vocês vão levantar uma hipótese ali. Quais são as partes do nosso corpo que são responsáveis pela locomoção nossa, né, dos seres humanos e dos outros animais? Escrevam ali, quero ver essas hipóteses. E aí, já escreveram como vocês acham que os animais e quais são, se movimentam, né? E quais são os órgãos responsáveis pela locomoção? Então vamos lá agora ao trabalho. Os animais, nós já falamos isso, né? Eles podem se locomover de diversas formas: andar, nadar, saltar, voar, rastejar e até mesmo não se locomover, não é? Se eu quiser ficar parada, eu posso me parar também, eu posso ficar quietinha aqui sem me movimentar, tá? Esses movimentos, eles dos animais,
Então, vamos lá, a resposta, vamos ver se você acertou. Quem faz esses movimentos são 2 sistemas do corpo humano, que é o sistema muscular e o sistema esquelético, o sistema ósseo, né? São os músculos e os ossos. E é claro que depois vocês vão ver as articulações, os tendões, né? Nós vamos estudar um pouquinho como que o corpo faz esses movimentos, tá certo? Então, vamos lá. O sistema muscular, vamos começar por ele, tá? Então, o sistema muscular, ele é formado por músculos, tá certo? Os músculos que a gente, se você se apalpar ali, você vai ver que o nosso corpo é feito de muitos músculos, tá? A principal característica dos músculos é a capacidade de contração. O que é contração? Os músculos, eles contraem e relaxam, contraem e relaxam. Por exemplo, aqui, ó, até observem essa imagem que eu coloquei ali do braço. Então, nós temos 2 músculos ali em evidência. Então, estão observando, gente? Tem o bíceps e o tríceps, que são os 2 músculos principais do braço, tá? Então, para eu poder fazer o movimento de levantar o braço, o bíceps precisa contrair e o tríceps relaxa. Para eu abrir o braço, o bíceps relaxa e o tríceps contrai. Vocês perceberam, então, que os movimentos são feitos pelos músculos e normalmente eles trabalham em dupla, tá? Um contrai, o outro relaxa, para a gente poder fazer o movimento. Então, por exemplo, esse do braço aqui, ó, que existem os 2 músculos que faz com que a gente possa fazer esse movimento aqui, ó, de fechar e abrir o braço. E aí, quando a gente faz esse movimento, ó, a gente consegue perceber o bíceps bem contraído aqui, ó, tá vendo? Isso fica aquela bolinha, não é? Então, tá certo? Entenderam, né, um pouquinho sobre os músculos? Vamos lá, continuar. E existem 3 tipos de músculos no nosso corpo, tá? Não são todos iguais. Existem esses músculos que formam junto com o esqueleto, que é chamado de estriado esquelético. Existe o músculo estriado cardíaco e existe o músculo liso ou não estriado, tá? E esses músculos, eles estão em diferentes partes do nosso corpo e eles se contraem, né, de forma diferente. Vocês vão ver um pouquinho, às vezes é voluntário ou involuntário. Voluntário quando depende da minha vontade. Então, se eu quiser fazer o movimento, eu faço. Isso é voluntário. Agora, tem algumas partes do nosso corpo que eles são involuntários. Eles, né, fazem o seu trabalho, movimentam sem a gente querer. Por exemplo, coração, né? Coração é involuntário. Eu não posso pedir para ele parar, né? Graças a Deus. Então, vamos lá. Vamos ver agora. Os músculos estriados esqueléticos, olhem ali a imagem dele. Dá para ver a célula, vocês estão vendo ali? A célula, ela é estriadinha, parece que é cheio de estrias, né? E o núcleo que está em roxo ali, que vocês estão vendo. Esses músculos, eles estão ligados aos ossos, por isso que o nome é estriado esquelético. E eles são os responsáveis pela movimentação voluntária. Então, se eu quero mexer a perna, se eu quero mexer a cabeça, o braço, né? Eu mexo graças aos músculos estriados esqueléticos, tá? Agora, existe um músculo estriado que ele é especial, ele é exclusivo do coração. Então, ele é chamado músculo estriado cardíaco, porque ele é localizado no coração. E ele é o responsável, né, pelos batimentos cardíacos que nós estudamos lá no sistema cardiovascular. Estão lembrados disso? E as contrações desse músculo é involuntária, não depende da nossa vontade. Ele tem naturalmente um marca-passo lá dentro, que o sistema nervoso que controla, e ele vai fazendo, né, os batimentos cardíacos são involuntários. Ele bate o tempo todo, né? Lembram que nós falamos, tá? Então, esse é o músculo estriado cardíaco. Ele está no coração. E tem também os músculos, né?
não estriados que têm uma contração involuntária. E esses músculos que são involuntários, que são os chamados lisos, né? Olhem as células desse tipo de músculo, eles não são estriados, por isso que são chamados de lisos, né? Eles estão localizados nos órgãos internos, por exemplo, na bexiga, no intestino. Vocês lembram dos movimentos peristálticos que nós falamos lá no sistema digestório? Estão lembrados? Então, é um movimento que faz com que o alimento vá percorrendo todo o sistema digestório, do esôfago, vai para o estômago. Esse movimento não depende da nossa vontade. Ele é involuntário, é um movimento lento, bem devagarzinho, que a gente nem percebe, graças à musculatura lisa, que está, né, essa musculatura está nos órgãos internos. A bexiga urinária também, ela vai aguentando. Quando está bem cheia, nós conseguimos sentir um pouquinho, né, das contrações, aí a gente vai fazer xixi, não é? Então, esse tipo de movimento é involuntário. Entenderam os 3 tipos de músculos que nós temos no corpo? Tá bom, então tá jóia, vamos lá. O sistema muscular, do nosso corpo, do ser humano, tá? Isso, vamos falar um pouquinho agora do ser humano, tá? Ele possui em torno de 600 músculos estriados esqueléticos, tá? E junto com os tendões e os ossos, eles são capazes de realizar vários movimentos. Então, agora, gente, eu vou trazer aqui uma imagem. Não precisa vocês, né, saberem o nome de todos os músculos, não. Imagine vocês saberem 600 nomes. É legal, né? Mas vamos lá, vou trazer para vocês já conhecerem um pouquinho, tá? Então, vejam ali, observem nessa imagem o nome de alguns músculos do corpo humano. Vejam lá, tem nomes bem grandes e esquisitos, não é? Que vocês podem até brincar de forca com esses nomes. Olha o primeiro ali, ó. Esternocleidomastoideo. Olha aqui. Que nome grande, né? Esse músculo é esse do pescoço aqui, que às vezes a gente tem torcicolo, né? É ele que está contraído. E aí tem o deltoide, que é do ombro, olha o tríceps, o bíceps, os extensores dos dedos, que faz a mão abrir e fechar, né? Os glúteos, vocês nunca ouviram falar dos glúteos, gente, que são os músculos do bumbum? Olha aí, ó, né? O que mais ali? O sartório, o bíceps femoral, o gastrocnêmio. O gastrocnêmio é o músculo da batata da perna. Vocês já viram ele, né? E assim, gente, vários outros eu trouxe aqui apenas alguns para vocês conhecerem. Depois, se vocês quiserem ver no livro de ciências ou também em algum outro livro de atlas que tiver ali na sua casa de ciências, ou mesmo pesquisar na internet com uma pessoa adulta da sua família, tá? Então tá jóia. Vamos lá, continuando. Para realizar os movimentos, os músculos, eles puxam os tendões, que por sua vez puxam os ossos. Então veja ali o exemplo que eu trouxe, olha o desenho ali, do músculo da perna, tá? Da perna. Então ali nós temos aqueles músculos que eu falei, o gastrocnêmio, que formam a panturrilha, não é? Vocês já ouviram falar desse nome? A panturrilha. E ali, olha só, o tendão calcâneo. O tendão calcâneo antigamente era chamado de tendão de Aquiles, não é? Isso é importante, gente. Muitos nomes das partes do corpo mudaram de nome, tá? Então, antes o tendão de Aquiles, agora é tendão calcâneo, tá? E assim, muitos nomes, por exemplo, esse osso que a gente chama de cotovelo é chamado de cúbito. E tem muitas partes do corpo humano que nós vamos ver depois que mudaram, tá? Então, observem essa imagem de novo aqui, não é? Que o tendão calcâneo, ele conecta os músculos da panturrilha com o osso do calcanhar, fazendo com que a pessoa caminhe ou corra, né? Então,
esse tendão e esse músculo que é responsável por ajudar no caminhar, tá? Gente, eu trouxe um experimento aqui que vai ajudar nós entendermos um pouquinho esse processo de contração e de movimento dos ossos, tá? Vamos ver como é esse experimento? Então, para fazer o experimento, vocês vão precisar de um balão de aniversário, vocês vão precisar de 2 canudinhos de plástico, tá? Vocês vão precisar de um pedaço de fita adesiva e um pedaço de barbante, tá? Que eu vou cortar aqui agora para mostrar para vocês. Acho que é o suficiente assim, tá? Tá ok? Então, tá joia. Então, a gente faz assim, olha, eu já trouxe um pronto aqui, porque demora um pouquinho para fazer, né? Então, você emenda, estão vendo aqui, ó, emenda 2 canudinhos com uma fita adesiva. Deixa um pedacinho aqui, uns 2 centímetros de espaço entre eles. Estão percebendo ali? O barbante, você amarra numa extremidade do canudinho e na outra depois da emenda, um pouquinho para cima da emenda ali, tá? Daí você vai fazer o seguinte, o balão, você enche ele um pouquinho, tá? Olha assim, ó, isso aqui. Estão percebendo? Tá? O balão cheio, vamos fazer de conta que é o nosso músculo, tá? Então, quando ele contrai, olha só, vamos ver aqui. Quando ele contrai, ó, o músculo contrai e o osso, que é o canudinho, se movimenta. Vamos fazer de novo, ó. Tentar, ó, contração e relaxamento. Contrai, relaxa. Contrai e relaxa. Estão percebendo? É mais ou menos assim que funciona, né, o nosso sistema locomotor, ó, o músculo, os ossos, e essa emenda aqui é a articulação, tá? Então, vamos lá de novo, ó. O músculo, vamos imaginar que é o bíceps, né, lá do braço. Então, ó, ele contrai e levanta o braço. Ele relaxa e o braço abaixa. Entenderam? Então, ó, esse é um modelinho que vocês podem construir ali para tentar entender o que é a contração muscular. Tá certo? E aí, gostaram do experimento? Bem legal, né? Então, entender o que é a contração muscular e o movimento? Olha só umas curiosidades, né? Você sabia que quando a gente sorri, nós movimentamos 12 músculos na face? E quando a gente dá uma gargalhada, a gente usa 24 músculos? E quando a gente conversa e sorri ao mesmo tempo, como eu estou fazendo agora, eu mexo 84 músculos, né? E é muito importante sorrir, então, né? Que além de provocar um bem-estar, também ajuda a prevenir o envelhecimento, não é? E as expressões e as rugas. Vamos sorrir mais, né, gente? Vamos lá. Muitas pessoas costumam ir em academias, não é? Vocês conhecem, alguns adultos, crianças não muito, né? Mas é importante também fazer atividades físicas, nós já vamos falar sobre isso. Então aqui eu tenho 2 imagens, ó, de pessoas, né, que tá em evidência alguns músculos, olha ali, ó. Essa primeira foto, dá para ver bem o bíceps dessa moça, não é? E ali, desse corredor, dá para ver bem aquele músculo gastrocnêmio, não é? Vocês estão vendo ali os músculos em evidência, não é? Também, gente, eu trouxe uma coisa que eu encontrei, né, quando eu estava pesquisando sobre o sistema muscular, eu encontrei uma propaganda que eu achei muito interessante, tá? Olhem aqui. Então, os meios de comunicação também utilizam, né, o corpo humano. Olha essa propaganda. Parece velho, mas não é. É o recurso da mídia, tá? Então, observem bem ali essa imagem, tá? Observaram? E aí, qual que é o sistema do corpo humano que está em evidência ali? Perceberam? Qual que é? É o sistema muscular, né? E quais músculos que a gente pode ver ali, né? Olha, o músculo frontal, que é da testa, o bíceps, né? E assim outros, né? Que a gente já mostrou lá. Mas por que será que
que ideia que está veiculando ali nessa imagem, hein? Por que será que eles usaram o sistema muscular para fazer essa propaganda? O que vocês acham, hein? Vocês não acharam bacana? Olha só, a ideia deles é o seguinte, que aos olhos de um médico, todas as pessoas são iguais, não é? Independente da classe social, do sexo, da cor da pele. Olha que bacana isso, gente. Vejam, aos olhos de nós podemos pensar isso também, né? Que por dentro nós somos quase que iguais, não é verdade? Isso é muito legal, tá? Vamos continuar. Agora nós vamos para o sistema esquelético ou sistema ósseo, tá? E quando a gente fala em sistema esquelético, não vem à cabeça de vocês o negócio do esqueleto? E aí, procurando, vocês já viram aquela dança do esqueleto? Então, eu achei, né, de um estúdio que me autorizou a passar um pedacinho desse vídeo de um esqueleto dançando. Olha que divertido que é. Observem ali. E aí, gostaram? Então, dá até vontade de dançar, não é? Que legal! Então, vamos mexer o esqueleto, hein? Falando nisso, então, vamos lá. Observe nessa imagem o nome de alguns ossos que formam o esqueleto humano, tá? Nós temos em torno de 206 ossos, tá? Vejam ali alguns, tá? Também não precisa decorar todos esses 200 ossos, tá? Mas olha a importância da gente saber o crânio, a mandíbula, clavícula, escápula, externo. Olha, esses nomes não são difíceis, né? O fêmur, quem é que não conhece o fêmur? Também as vértebras, a coluna vertebral, os dedos das mãos, que são os carpos, não é? E os dedos dos pés, que são os tarsos, da perna, que é a fíbula, a patela, que é do joelho, que mudou também, que antigamente era chamado de rótula, agora é patela. Vocês estão vendo, gente? É importante nós conhecermos os nomes dos ossos, dos músculos, de alguns, não é? Mas as pessoas conhecem, só que às vezes sabem o nome popular. Vejam ali, por exemplo, ó, já ouviram falar da caveira? A caveira é o crânio, que são os ossos da cabeça, né? O queixo, aqui que nós falamos, o queixo é a mandíbula. A espinha, estou com a espinha torta, né? É a coluna vertebral. Vamos usar os nomes corretos, né? A bacia, quebrou a bacia. É a pelve, os ossos que formam a pelve. A asa, né? Que fala assim, estou com a asa aqui quebrada. É a escápula, né? Que são os ossos ali do braço, das costas. A saboneteira aqui, né? É a clavícula, né? A testa é o osso frontal. Os ossos da espinha são as vértebras. A canela, que muitas vezes a gente machuca, é a tíbia, é um osso chamado tíbia. E a maçã do rosto a gente chama de osso zigomático. Então vocês veem que bacana conhecer o nome dos ossos, né? E agora então já vou pedir uma tarefa para vocês, tá? Vocês lembram, já fizeram o modelo de sistema digestório, sistema respiratório, vocês fizeram vários modelos. E agora eu vou pedir a construção de um modelo de sistema esquelético,
tá? Olha ali os modelos, vocês podem usar materiais diversos. Tem até alguns modelinhos prontos, tá? Mas vocês podem utilizar a criatividade de vocês, tá? Para construir ali um modelo de esqueleto. Bem divertido isso, eu quero ver, hein? Mas, gente, vamos continuar então aqui. Falar um pouquinho sobre a questão do sistema esquelético. Do que são feitos os ossos? Vocês já se perguntaram? Será que o osso é vivo? Ou é uma estrutura morta? Ele é duro, não é? Mas quando a gente machuca um osso, ou bate, ou quebra, a gente sente dor, não é? Então, será que sai sangue do osso? Por que a gente sente dor? Por que quando a gente quebra um osso precisa engessar e mobilizar? Bom, para responder a essas perguntas, eu fiz uma entrevista com um médico que é chamado de Dr. Marcelo D'Amato. Ele é um médico ortopedista e ele tem um canal chamado Canal das Fraturas. E lá ele ajuda as pessoas a tirarem dúvidas sobre esses assuntos de ortopedia, né, que é a especialidade médica que cuida dos ossos. Vamos assistir a entrevista, então, do Dr. Marcelo? Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Marcelo D'Amato, eu sou médico ortopedista e, primeiramente, eu queria agradecer o convite em poder falar para vocês um pouquinho sobre o corpo humano, né? Mais especificamente sobre a parte de ortopedia dos ossos. Então, eu queria agradecer o convite e dizer que é uma honra muito grande. E é muito legal poder falar um pouquinho para vocês sobre o osso, porque o osso é um órgão muito interessante. Você sabia que ele é um órgão capaz de se regenerar, e inclusive a gente consegue alongar esse osso? O osso é muito legal. E hoje eu vou poder falar um pouquinho para vocês sobre ele. Então, a primeira pergunta é: do que os ossos são feitos e se eles são vivos? Então, os ossos são considerados um órgão do nosso corpo e eles são feitos tanto da parte de célula como a parte de proteína, que é a estrutura, e de cálcio, né? O principal composto do osso é o colágeno, que é uma proteína, e com ele forma, junto com as células, que são os osteoclastos, os osteoblastos e os osteócitos, tá? Essas três células vão tanto formando o osso, como reabsorvendo o osso, comendo o osso e renovando ele sempre, tanto durante o crescimento, onde tem uma formação maior de osso, como na fase adulta, onde existe um equilíbrio, e nos idosos também, onde existe uma maior reabsorção de osso e as células que fazem o osso têm uma menor capacidade de fazer, né? E além das células, o osso também é formado pelo cálcio, que é muito importante para dar a sustentação e a força que o nosso osso precisa para ser duro e sustentar o nosso corpo e a gente poder fazer um movimento. Bom, a segunda pergunta é por que sentimos dor quando machucamos o osso? Quando a gente machuca o osso, não é só o osso que a gente machuca, né? Quando a gente quebra, na verdade a gente quebra toda a parte da musculatura em volta, dos nervos, dos vasos, da pele, né? E isso tudo dói e causa dor. Além disso, em volta do osso tem um tecido que chama de periósteo, e ele é uma membrana que envolve o osso, e nessa membrana tem muitas terminações nervosas, então tem nervos ali. Quando o osso quebra, esses nervos são afetados, e aí também essa também é uma das causas da dor quando a gente quebra o osso. A terceira pergunta é: o que é uma fratura exposta? Bom, uma fratura exposta é uma fratura em que o osso quebra e no local da lesão existe uma ferida ou um corte que tem contato com a fratura. Não necessariamente uma fratura exposta tem que ter o osso para fora. Ele pode ter quebrado, o osso ter ido para fora e voltado. E aí você tem só um pontinho ou um corte, isso também é uma fratura exposta. Ou então, também pode uma lesão muito grande, muito grave, a perna, por exemplo, a pessoa quebra a perna e o osso da perna sai para fora da pele. Isso também
é uma fratura exposta, tá? Bem mais grave, mais difícil de tratar, mas os dois casos são considerados fraturas expostas e são uma emergência médica. Então, se aconteceu isso, tem que correr para o hospital, tratar o mais rápido possível e normalmente é feita cirurgia nesses casos. A quarta pergunta é o que é traumatismo craniano? Bom, traumatismo craniano é toda vez que a pessoa cai e bate a cabeça. Ele tem vários graus de traumatismo, então pode ser desde uma contusão leve, onde forma aquele galo na cabeça, né? A pessoa bate e forma um galo, ou até uma fratura com uma lesão no cérebro, mais grave, um edema, um hematoma, que a pessoa bate a cabeça, quebra o osso do crânio e machuca o cérebro. Então, sempre tem que ficar atento. Todo traumatismo craniano tem que ir para o hospital, e se você, por um acaso, tem um avô, uma avó, mora com eles, e eles caíram e bateram a cabeça, é importante estar chamando ajuda e estar levando eles para um hospital para uma avaliação. Porque muitas vezes a pessoa bate a cabeça e não sente nada na hora, mas mais para frente ela pode ter algum outro problema, alguma outra complicação e até desmaiar ou até morrer. Por isso é importante que vocês fiquem atentos com quem mora com pessoa mais velha ou está com o avô e a avó, que isso é muito comum, principalmente no banheiro, principalmente na parte da noite. E a nossa quinta pergunta é: como o osso quebrado se recupera? O osso quebrado ele se recupera através de 4 fases, né? Nessas fases a gente tem a primeira, que é quando ele quebra, e aí você tem um sangramento. Ele sangra por dentro. Depois, essas células do sangue, elas formam um hematoma. O osso coagula, o sangue ali dentro do osso coagula, e com isso vai em várias células inflamatórias. Essas células inflamatórias estimulam as células do osso a se multiplicarem. Essas células, chamadas de osteoblastos, elas vão se multiplicando e fazendo um novo osso, né? Primeiramente é feita uma cartilagem e a formação do calo, que a gente chama de um calo mole ainda, porque ele não consegue se sustentar, não consegue ter a sustentação suficiente. E depois, essa cartilagem ela vai calcificando, então vai entrando cálcio, e aí com isso vai formando o calo duro, que é o calo ósseo, e o osso vai ficando duro, ele cola, e aí você já pode utilizar depois da formação. Esse processo de regeneração do osso leva mais ou menos de 6 semanas até 12. Então, de 1 mês e meio até 3 meses para o seu osso poder colar. É preciso engessar ou então fazer a cirurgia, porque se você quebrou e o osso fica mole, fica bambo, ele não consegue fazer esse processo de regeneração do osso, de recuperação. Então, ele precisa estar paradinho para ele poder, para essas células poderem se proliferar, fazer o que a gente chama de uma produção de cartilagem, que depois vai virar osso, e com isso ter a união do osso. Se o osso fica mexendo, essas células não conseguem se multiplicar e produzir o osso para fazer com que ele fique unido e cole e você possa usar novamente a perna, o braço, aonde você quebrou. E a sexta pergunta é: por que tem que engessar? Bom, como eu já te falei, o osso, para ele poder se regenerar, ele precisa ficar parado, ele não pode se movimentar para as células poderem produzir essa matriz óssea e fazer com que ele colhe. E aí, gostaram do Dr. Marcelo? Ele é muito simpático, gente, e aprenderam com ele sobre os cuidados com os nossos ossos, não é? Importante a gente saber disso, ó. E vamos cuidar dos nossos ossos e dos nossos músculos. Eu trouxe aqui só uma questão que é muito comum, né? Os estudantes carregam mochilas muito pesadas. Cuidado ali com a nossa coluna vertebral, hein, pessoal? Aqui eu trouxe uma tabelinha, olha, para vocês olharem um pouquinho. A questão, assim, qual é o peso máximo? Então, vocês estão entre 8 e 9 anos, o peso máximo é 1 quilo, 1,5 quilo na mochila, 1,150 gramas, aliás. De 10 a 11 anos, é em torno de a bolsa de 1,8 quilo. Quem tem 12 anos ou mais,
até 2,5 kg, né, de peso na mochila. Viram como é importante nós conhecermos o sistema ósseo e muscular? Gostaram da nossa aula de hoje, gente? Eu espero que sim, né? Porque estamos chegando ao final. Então, hoje nós aprendemos sobre os sistemas de locomoção. Vimos um pouquinho sobre os músculos e um pouquinho sobre o nosso esqueleto. Na próxima aula, nós vamos continuar trabalhando com ciências com vocês. Então, um grande abraço a todos, fiquem bem, com muita saúde. Tchau, pessoal!